Amém? Pastor Daniel, algumas reuniões atrás, nós estávamos aqui no planejamento desse dia, e ele se voltou e nos desafiou a ministrar a palavra. E eu não queria ministrar a palavra, irmãos, de verdade. Sei que eu estou aqui por pura graça de Deus. E, na realidade, na primeira vez que ele falou, eu imaginei que ele estava brincando. Mas ele estava falando muito sério. E na semana seguinte ele falou isso novamente. E eu disse a ele que não queria ministrar. Mas com o passar dos dias, o Senhor falou claro ao meu coração que o Senhor tinha algo a compartilhar conosco, essa palavra que eu quero compartilhar com os irmãos hoje. E aí o Daniel me ligou, o pastor Daniel Júnior, ele falou, Mar, pode colocar aqui na programação? Eu falei, olha, o tema que está no meu coração é falar sobre isso, você acha que tem a ver? Ele falou, tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo. Então eu quero introduzir, já vou falar qual é o tema, dizendo para os irmãos o seguinte, alguns anos atrás, irmãos, eu tenho 36 anos, eu cheguei a esse ministério com 17. E eu era um jovem vazio. Eu não tinha ideais, eu não tinha propósito, eu era Maria vai com as outras, eu não tinha opinião acerca de coisa alguma, eu não estava indo para lugar nenhum, e só por Deus para eu ter um futuro, porque Ele nos ama muito. Mas eu louvo a Deus porque Ele me inseriu no lugar certo. Aparentemente, no meu olhar, eu vim parar na Dínamos meio que por acaso, e talvez esse seja o testemunho de muitos irmãos que estão me ouvindo também. Mas quando eu cheguei aqui, eu comecei a ouvir a voz de Deus. E eu quero testemunhar para os irmãos que, durante muitos anos da nossa vida, nós ouvimos o Senhor falando através de muitos irmãos, profetas, irmãos que foram usados por Deus, estiveram edificando as nossas vidas em cultos. E eles diziam, o Senhor escolheu a Dínamos e vai fazer com que essa igreja exploda. E vocês vão para os 4 cantos do mundo. E essa igreja, muitas vezes nós ouvimos essa palavra, essa igreja foi escolhida por Deus para ser treinadora de líderes, de pastores. Vocês vão enviar muitos irmãos. E nós tomamos posse dessa palavra há muito tempo, mas eu quero dizer para os irmãos que houve um determinado tempo da minha vida que eu ficava perguntando para o Senhor, Senhor, será? Porque essa promessa que o Senhor estava nos fazendo, aparentemente estava há muito tempo se passando e nada está acontecendo, nós entrávamos e saímos ano, e aparentemente nada está dando certo, e muitas foram as oportunidades que nós enfrentamos algum tipo de fracasso, e alguns dissabores, mas também o Senhor sempre derramando a glória dEle, confirmando essas palavras. E hoje, irmãos, eu quero dizer para a glória e honra do nome do Senhor Jesus que para mim é uma alegria muito grande estar aqui nesse ginásio com os irmãos. Imagino que nós sejamos aqui perto de 2.000 pessoas. E o Senhor colocou algo no meu coração, Ele disse isso. Isso é só o começo. Amém? Durante o momento que nós estávamos aqui fazendo as ordenações, eu entreguei uma palavra para o pastor Daniel Júnior em um dos momentos. E no meu coração, eu via coisas que o Senhor vai fazer, coisas tão grandiosas. Eu falei, Senhor, pela Tua graça, eu quero ser participante nisso. Quantos querem ser participante do que Deus tem para fazer? Oh, glória a Deus. Estou pregando aqui para o povo certo. Eu quero compartilhar com os irmãos algo. Eu me lembro, participando hoje aqui da ordenação do pastor Gustavo, muitas vezes o pastor Daniel dava oportunidade para mim e para ele, nós íamos ali para frente, ali do prédio da Dínamo São Mateus, e nós dizíamos assim, lembra aí, Gustavo? Irmãos, nós vamos derrubar essas paredes. Lembra disso? Irmãos, nós vamos ter cadeiras almofadadas nesse lugar, e vão ser muitas. E
eu me lembro de algumas madrugadas que eu fui orar ali com o pastor e de oportunidades onde eu contemplei ele tomando posse daquele lugar ali, naquela propriedade, Avenida Pereira Barreto 2131, porque aquele lugar é nosso. E eu quero dizer para os irmãos que todas as nossas igrejas deveríamos orar pela posse daquele lugar. Todos nós. Esses dias lá em São Mateus nós paramos a igreja de São Mateus para orar por aquele lugar. Porque aquilo é nosso. Deus nos deu. E eu louvo a Deus porque o Senhor, Ele tem coisas muito grandes a realizar conosco. E há muitos que me ouvem nessa hora e eu quero dizer para você que muitos dos irmãos que hoje me ouvem também terão oportunidade de falar em conferências muito maiores que essa. E o Senhor vai usar você poderosamente. E quando você abrir os seus lábios, o fogo do Senhor virá sobre as pessoas. E o Senhor vai fazer milagre. E Ele vai confirmar a palavra dos seus lábios através de sinais. E nós vamos ver transformação de muitas pessoas. Esta cidade de Santo André, São Bernardo, São Caetano, São Paulo. E essa nação e o mundo será impactado através das nossas vidas. Amém, irmãos? Mas porque estamos aqui em tempo de começo, eu quero dizer para você que o Senhor falou algo muito importante para mim. Ele disse assim: Márcio, o tempo de início é um tempo muito importante. Porque quando nós estamos iniciando algo, é o momento em que nós precisamos lançar alicerces para aquilo que nós vamos edificar, irmãos. Eu me lembro que em 2013, na região onde nós estamos ali, com a igreja está fazendo 2 anos naquele lugar. Em 2013, alguns empresários de uma rede de lojas, que eu não quero citar o nome aqui, porque não é esse o nosso objetivo, eles resolveram fazer um prédio muito grande na Avenida Mateu Bey. E alguém dizia assim: nós vamos fazer 400 metros quadrados de laje sem viga estruturante no meio, vai ser um salão livre. Irmãos, isso é possível ser realizado. Mas todos nós vimos no que deu, porque eu me lembro do dia que eu estava trabalhando, e as pessoas pegando o seu celular e acessando o G1 para ver as notícias sobre os carros de bombeiros chegando naquele lugar para socorrer, se não me engano, 37 vítimas que estavam trabalhando ali dentro daquele prédio. Aquele prédio caiu. Diga, caiu. Eu digo para os irmãos que o objetivo de Deus é fazer com que nós edifiquemos algo que prevaleça, irmãos. E o que Deus quer não é só que nós façamos uma conferência, que isso se encerre aqui, nem tão somente que nós voltemos o ano que vem para fazer algo maior, mas eu digo para os irmãos que a nossa edificação, ela precisa romper a nossa existência. A nossa edificação precisa tocar a eternidade. Quantos concordam com isso? Diga aleluia. Amém? Eu queria dizer para os irmãos que uma obra dessa natureza, esses dias ouvindo o Senhor, ela precisa ter 2 pilares. Diga, 2 pilares. E o Senhor falar comigo, diga honra e lealdade. E nós não temos tempo para falar sobre as 2 coisas, então escolhi falar aqui, irmãos, sobre lealdade. Você que tem a sua Bíblia, talvez o celular, abra a sua Bíblia, por gentileza, em Êxodo 18. Eu quero ler com você os versos 19, 20 e 21. Êxodo 18, versos 19, 20 e 21. Segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 18, 19, 20 e 21. Acompanhe comigo a leitura. Diz assim a palavra de Deus: ouve agora a minha voz, assim tu como este povo que está contigo. Sê tu pelo povo de Deus contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus, e leva tu as causas de Deus. Ensinar-lhe-ás os estatutos e as leis, e lhes mostrarás o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. Preste atenção que diz o verso 21. Além disso, procuras dentre o povo homens de verdade, homens de capacidade, tementes a Deus, que odeiem
a avareza e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, diga de 1000, de 100, de maiorais de 50 e de 10. Eu quero repetir esse verso 21, olha o que a palavra de Deus está nos dizendo. Além disso, procuras dentre o povo homens de capacidade, diga homens de capacidade. Eu sei que você pode fazer melhor que isso. Por favor, diga tementes a Deus. Muito bom. Diga homens de verdade, que odeiem a avareza. Irmãos, na Nova Versão Internacional, essa palavra homens de verdade diz homens dignos de confiança. Diga homens dignos de confiança. O Espírito do Senhor está nesse lugar, nessa tarde, nesse fim de tarde, nesse início de noite, com os olhos dele, os olhos de Jesus, diz a palavra de Deus, são como chamas de fogo. Os olhos de Jesus sobre nós são dois grandes faróis. Ele contempla aquilo que está no íntimo do seu coração. E o Senhor está procurando nesse lugar homens de verdade. Homens dignos de confiança. Diga, dignos de confiança. O Senhor está procurando no nosso meio homens dignos de confiança. Irmãos, eu quero ministrar para os irmãos, nesses breves instantes, uma palavra cujo tema é a importância da lealdade na edificação. Diga a importância da lealdade na edificação. Diz a palavra de Deus assim, Provérbios 25, verso 19. Como dente quebrado e pé deslocado, assim é a confiança no homem desleal no dia da angústia. Diga, como dente quebrado e pé deslocado, assim é a confiança no homem desleal. Os irmãos já comeram quebra-queixo? Quem já comeu quebra-queixo aqui? Deixa eu ver. Amém. Irmãos, dá para comer um quebra-queixo com uma obturação solta? Dá ou não? Dá ou não? É isso que esse verso está dizendo. Ele está dizendo assim: Deus não pode fazer nada com gente que é desleal. Deus não pode fazer nada com gente que se assemelha a um dente quebrado, a um pé que não sarou, a um pé que foi quebrado e o osso não colou da maneira adequada. Deus não pode contar com gente desleal. E aí talvez alguém diria assim para mim: pastor, glória a Deus, porque o Senhor não está falando isso para mim, não. Eu não sou desleal, não. Eu sou muito leal aos meus líderes. Eu sou muito fiel. Esse é o meu testemunho. Eu estou aqui há muitos anos. Eu não arredo o pé de servir a Deus nesse lugar. Eu contribuo, dizimo, eu oferto. Eu vou à célula. Eu não falto em reunião. Eu vou aos discipulados. Esse ano ganhei um diploma dos cursos do Caminho do Vencedor. Graças a Deus, essa palavra não é para mim. Talvez é a palavra de muitos. Mas eu queria convencer os irmãos aqui, permita-me, por favor, dizer para você que ninguém, nem na história, nos dias de hoje, ninguém na palavra de Deus despertou em um certo dia e disse assim: a partir de hoje eu sou desleal. A partir de hoje eu sou rebelde. Irmãos, ao contrário do que nós pensamos, todos estão aqui conectados comigo, você está prestando atenção? Ao contrário do que nós pensamos, eu quero dizer para você que não existe quem escolhe ser rebelde. Diga, não existe quem escolhe ser rebelde. A deslealdade, irmãos, é um caminho. Você entra por ele de maneira muito sorrateira. Você entra por esse caminho da deslealdade de uma maneira muito distraída. De repente, quando você se percebeu, o diabo te colocou nessa cilada. Você agora é um problema para a edificação. E pasmem, você nem sabia.
e não se enxerga dessa maneira. Amém? Então eu quero ministrar algumas coisas aqui para os irmãos, à luz da palavra de Deus, para nós enxergarmos alguns homens de Deus na história, narrativa bíblica, para eu provar essa minha tese aqui para os irmãos. E preste atenção, eu queria, irmãos, com a graça de Deus, de colocar um holofote sobre as nossas vidas, e pedir ao Espírito Santo que traga luz ao nosso coração. Porque se existem comportamentos como esse, que tem sido um início de um caminho, eu quero que o Espírito Santo hoje nos quebrante, nos conduza ao arrependimento, e que nós mudemos. Por quê, pastor? Porque nós estamos só no início. E você que está comigo nessa conferência, nesse ginásio, você é o começo de Deus, para aquilo que o Senhor tem a realizar através de nós. Amém? Quantos são o começo de Deus aqui? Amém? Levante a mão todos os que querem ser um dente quebrado, por favor, bem alto. Alguns irmãos levantaram. Glória a Deus pela sua vida. Amém? Preste atenção na palavra, Léo. O menino deu risada. Abra sua Bíblia, por gentileza, em 2 Samuel 3, verso 20. 2 Samuel 3, verso 20. Olha o que diz a palavra de Deus. Já foram 20 minutos do meu tempo, irmãos. Veio Abner ter com Davi em Hebrom e 20 homens com ele. Davi ofereceu um banquete a Abner e aos homens que com ele vieram. Por causa de tempo, eu não tenho como ler todo o texto aqui, mas eu quero te explicar o que está acontecendo. Abner é o capitão das tropas de Saul. E o capitão das tropas de Davi é Joabe. Diga, Abner é o capitão das tropas de Saul. Bem, irmãos, como os irmãos sabem, Saul morreu. O Senhor o desaprovou. O tempo de governo terminou. Como os irmãos sabem, o próprio Jonatas, que era um dos herdeiros do trono, ele abdicou desse lugar. Nós ministramos muito essa palavra em casamentos, para falar da aliança de Jonatas com Davi. Eu uso muito essa palavra no esboço do pastor Dênio, para ministrar em casamentos. Jonatas abdicou do trono. E Abner tinha algo no seu coração, preste atenção. Abner é o capitão das tropas de Saul. O capitão das tropas que foram derrotadas agora. Abner tinha algo no seu coração, ele gostaria que Isbosete governasse. Isbosete era um dos filhos de Saul. Abner estava comprometido em levar Isbosete para o trono. Mas se você conferir esse texto na sua casa, você vai perceber que em algum momento, Abner ouve o Senhor. E o Senhor diz a Abner que o rei era Davi. Então, Abner abdicou então da sua inclinação, do seu desejo de levantar Isbosete como rei, e vai procurar o rei Davi. E ele diz, Davi, na verdade, se você checar esse texto em casa, você vai perceber que ele vai a Davi depois de ter feito uma campanha no meio das tropas. E dizer, irmãos, o Senhor falou comigo e Davi é o herdeiro do trono. Agora é ele quem vai governar. Amém, irmãos? Os irmãos estão acompanhando a minha historinha? Eu não sei se eu sou bom para contar a história, mas preste atenção. Então, Abner vai a Davi, esse verso que nós lemos. E Abner conversa ali com Davi. E Davi, irmãos, esse Davi aqui, aquele Davi que foi perseguido por Saul, Davi está cansado de guerra. Davi não quer mais sangue derramado. Davi, ele está desejando que o reino desfrute de paz. Chega de tanta confusão, de briga. Davi está cansado de fugir. Agora eu vou governar. Eu quero que o Senhor governe. E o meu reinado será de paz. E Davi é um homem que pede a Deus também sabedoria. E ele corre aos pés do Senhor e fala, Senhor, eu quero que o Senhor governe. E quando ele recebe Abner,
Abner veio quebrantado, ele veio já dizendo: olha, rei, eu te persegui, mas eu reconheço que o Senhor te escolheu. Então eu quero ter paz com você, eu quero te servir agora. Amém, irmãos? E Davi abençoa Abner e ele sai daquela reunião tendo feito uma aliança com Abner, que era o capitão do exército inimigo. Abner sai ali amigo de Davi. Bem, quando Abner sai, algum tempo depois, a Bíblia não diz se foi horas, se foi dias, mas o fato é que aquela conversa de corredor chegou a Joabe, diga Joabe. Joabe não estava na reunião. Joabe é o capitão das tropas de Davi. E Joabe, quando chega no rei, ele fala: meu, que loucura que você fez, meu irmão. Esse Abner, ele matou os nossos homens. Ele nos fez sofrer demais, Davi. Preste atenção, irmãos. Todo homem desleal, ele afronta o líder, sem papa na língua. Todo homem desleal, ele é insolente. Todo homem desleal, ele chega no líder e ele acha que a sua opinião é aquela que interessa. Então me ouça aqui nessa noite. Se você já tem participado de reuniões como essa, ou se você já chegou no teu líder para reivindicar alguma coisa, com aquele comportamento de colocar o teu líder na parede, você nessa noite, é o Joabe. Amém? Mas preste atenção, não estou dizendo que nesse momento ainda Joabe é rebelde. Mas eu quero contar algo que Joabe fez. Sem que Davi soubesse, Joabe sai da presença de Davi, e ele reúne as tropas, e ele confabula com as tropas, e ele diz assim às tropas: nós vamos perseguir e nós vamos ferir Abner. Irmãos, e depois desse decreto estabelecido, poucos instantes depois, eles alcançaram ali a comitiva de Abner, e a Bíblia diz que o próprio Joabe o feriu. Amém? Por quê, irmãos? Porque o caminho da deslealdade, ela começa com atitudes de independência. Diga, independência. Preste atenção, quero que nós hoje ouçamos da parte do Espírito de Deus. Se nós queremos edificar algo grande de fato para o Senhor, nós precisamos abominar todo comportamento de independência no nosso meio. Porque a independência é do diabo, irmãos. Joabe sai de maneira independente. E eu, para não deixar aqui só no texto bíblico, eu queria dizer aqui para os irmãos, dar alguns exemplos de atitudes no nosso meio que podem ser independentes. A independência, eu digo para os irmãos, que ainda não é rebeldia. A independência, eu digo para os irmãos, que talvez é a porta para o corredor que leva você à deslealdade. A independência é o rascunho de um comportamento. A independência é aquele líder que faz a sua célula sem a direção. É aquele líder que não tem prazer de reproduzir a palavra do seu pastor. A independência é aquela atitude de nós escolhermos não estar no discipulado. Porque nós estamos no nosso evento. Porque nós julgamos que é mais importante aquilo que nós estamos fazendo na igreja local do que a fonte da onde nós estamos bebendo. Escute, eu quero dizer para você, os irmãos não sei se sabem, mas o nome Moisés significa tirado das águas. E a Bíblia diz que ele teve que ser encontrado ali pela filha de Faraó, para que depois pudesse libertar o povo pelas águas. Nós não vamos fazer nada que seja genuinamente uma obra que venha de Deus, se você hoje não decidir sair desse lugar e honrar as fontes da onde tem vindo águas para a sua vida. E entender que esse lugar é o lugar mais importante para você estar. Amém? De qual lugar que eu estou falando, irmãos? Estou falando da reunião de discipulado. Os irmãos estão entendendo? O independente é alguém que talvez ele julga que não precisa estar lá, porque ele pensa assim: não, aquilo que o meu líder vai falar,
Eu já sou maduro, eu estou vacinado, eu não preciso disso, não. O independente, ele é orgulhoso. O independente, aos olhos dele, ele é um sabichão. O independente, ao olhar dele, ele é forte. O independente, aos olhos dele, ele está abençoado por Deus. E ele pode prosseguir sem o auxílio do discipulador. Irmãos, eu quero dizer algo para os irmãos que é uma linha tênue. Não sei se os irmãos estão entendendo o que eu estou ministrando aqui. Eu estou sendo claro? São coisas muito finas. Você sabe, Davi poderia ter mandado matar Abner, mas ele disse que não. Então, se o líder disse não, irmãos, os irmãos que andam comigo sabem, eu dou direção para tão pouca coisa. Eu não boto critério para quase coisa nenhuma. Agora, o que eu peço, anda na linha. Nós caminhamos de maneira tão livre. Talvez você ache que edificar em células às vezes é algo tão pesado, mas eu vou dizer, quase nada se pede no nosso meio. Hoje eu edifico uma igreja, ela estava vinculada à igreja de Santo André, eu fui para aquele lugar com uma multiplicação. E eu me alegro com as vitórias da igreja de Santo André. E vejo o Senhor movendo ali, sempre estou desejando que o Senhor derrame também na igreja local. Mas eu sei que nada haverá sobre a minha vida se eu decidir não honrar a fonte. Sabe, irmãos, esses são dias que nós temos tão pouco tempo com o pastor Dênio, por exemplo, na minha equipe. Estou falando aqui para toda a igreja. Porque a nossa visão é que cada membro é um ministro. E todos os irmãos estão me ouvindo, se não lideram, um dia vão liderar. Preste atenção. Honre a sua fonte. Valorize andar com a sua fonte. Valorize aquilo que ele estabelece. Eu andei com muita gente antes de andar com o pastor Dênio. E eu me lembro que muitas vezes eu me insurgi contra os meus líderes em coisas pequenas. O Ronaldo, que aqui está na terceira fila, foi alguém que teve que me suportar durante um tempo. Mas houve um momento que o Espírito Santo me sacudiu e ele falou assim, olha, se você não aprender a honrá-lo, acabou para você. Se você não aprender a honrar e não aprender a andar na linha da direção. E eu quero dar exemplos com essas coisas, irmãos, porque eu faço questão de enfatizar para os irmãos, são coisas muito simples. Eu vou aqui expor o meu relacionamento com o Ronaldo publicamente, posso? Não sei, né? Um dia o Ronaldo falou assim para mim, olha, o Espírito Santo está dizendo que acabou o teu tempo de tocar saxofone. O Neto está ali conosco, nós crescemos juntos, né? Finalzinho da nossa adolescência. E eu estava lá, né, irmãos? Não tocava nada, mas eu amava aquele negócio. E eu ficava ali no meu furufufu e não sei o quê, e nada vai me arrancar esse saxofone. Mas o Espírito Santo estava dizendo assim, é momento de você dedicar ao ministério da palavra. E eu no meu coração entrava no meu carro e falava assim à minha esposa, não, eu quero que Deus prepare outro líder. Se Ronaldo quer dar pitaco até no saxofone. Saxofone é um instrumento belíssimo. Quando eu toco, há tanto poder que sai da campana que os irmãos caem. Uma vez uma irmã procurou o pastor Dênio para falar, quando esse menino toca, eu tenho vontade de vomitar. É porque ela achava que eu era muito orgulhoso. Mas o instrumento era uma benção ali para mim. E eu resistindo ele. Eu não considerei sequer, em primeiro momento, orar a respeito daquilo que ele estava falando. Veja, irmãos, preste atenção. O Ronaldo não me falou para separar da Sueli. O Ronaldo não pediu o meu trabalho. O Ronaldo não pediu para que eu andasse descalço. O Ronaldo não pediu para que eu raspasse a minha cabeça. Ele me disse para considerar, orar, se não era o tempo de terminar de tocar saxofone. Porque não dava para fazer bem as duas coisas. Senão eu não iria crescer. Eu quero dizer algo para os irmãos. Eu cresci. E o saxofone está lá guardado no estojinho, eu tive que fazer, irmãos. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando de coisas simples. Eu quero dizer para você que a nossa atitude de independência, ela é
essa porta. Essa atitude de nós entendermos que aquilo que o líder deu direção não é o melhor para mim. Essa é a porta para um corredor que vai dar na deslealdade. Segunda etapa desse caminho de deslealdade, irmãos, eu queria dizer para os irmãos que é a decepção. Diga decepção. E todos aqueles que são independentes, uma hora se decepcionam. E se nós ficarmos analisando a vida de Joabe, nós vamos perceber claramente na vida de Joabe que em algum momento ele se frustrou com o líder Davi. Se nós olharmos para a vida de Judas, nós vamos perceber que o problema de Judas é que ele se decepcionou com o seu líder, o pastor Jesus. E eu quero dizer para os irmãos aqui hoje que a decepção para você é um grande problema. E se você entrou nesse lugar, ouça a voz do Espírito Santo dizendo a você, decepcionado com alguém, eu quero contar para você qual é o seu caminho. Jesus disse em Mateus 24:10, ele disse assim, neste tempo, muitos hão de se escandalizar e trair-se-ão uns aos outros e mutuamente se odiarão. Quero repetir, nesse tempo, muitos hão de se escandalizar e trair-se uns aos outros, e mutuamente se odiarão. E essa palavra, no seu radical, escandalizar, é exatamente a mesma palavra que decepcionar. Então, vou ler dessa maneira para você. Neste tempo, muitos hão de se decepcionar, trair-se-ão uns aos outros, e mutuamente se odiarão. O que Jesus está falando aqui para nós? Ele está descrevendo um processo. Eu me decepciono, eu me torno um traidor e eu vou começar a odiar. E os irmãos sabem, Jesus disse que o ódio é igual o pecado de homicídio. Esses dias eu estive com um irmão fora de São Paulo e estava dizendo para ele, você precisa abandonar esse posicionamento de estar decepcionado com as pessoas. Em alguma instância, muitas vezes, nós nos decepcionamos porque nós quem erramos. Nós quem erramos. Quando nós nos decepcionamos, nós estamos cultuando o nosso ego. É uma palavra forte, mas, irmãos, os irmãos estão se sentindo amados. Nós ouvimos tanto sobre amor hoje. Lá meio dura, não? Não pode avançar? Não, posso descer? O que os irmãos querem que eu fale? Preste atenção. Você precisa arrancar a decepção do seu coração hoje. Eu estava aqui ouvindo o pastor falar sobre gratidão. O Senhor me levou para aquele texto de Neemias 8:10. Ele falou assim, a alegria do Senhor é a sua força. Sabe qual que é o problema da decepção? Que a decepção te fez alguém triste. Irmãos, eu quero dizer para os irmãos que por mais simples que possa parecer aquilo que eu vou dizer para você agora, mas é algo muito poderoso. O Senhor precisa que você sirva a Cristo alegre. Estar alegre é a sua força. Os irmãos, nós começamos ali há 2 anos na igreja de São Mateus. E foi um tratamento ter saído de Santo André para ir para lá. Na minha vida. Eu abri mão até de ser ordenado. Falei, Senhor, vou começar aqui de novo. O Senhor vai me dar meia dúzia de gente, meia dúzia de gato pingado. E o pastor Dani falava. A ordenação é um obreiro, 3 discipuladores e os líderes, cada um com 3 celas. Eu falava, meu pai do céu, quanto tempo eu vou demorar para gerar essa estrutura aqui? E eu me entristeci em alguns momentos. E o diabo quis me decepcionar em alguns momentos. Ele queria me dizer assim, tá vendo? Jamais vai chegar o seu chamado. Tá vendo? Ninguém te considera mesmo. Tá vendo? Teve alguém dentro da minha casa que falou assim, estão arrancando você porque agora querem o Júnior. Quando eu ouvi isso da parte do diabo, acho que o pastor lembra, eu quero tornar público isso aqui porque eu estou vacinando a igreja. Preste atenção. Eu queria que ninguém conversasse paralelamente, eu quero a sua atenção em mim. Por favor. Quando o diabo começou a falar algumas coisas dessas no meu coração, eu lembro que eu falei isso, pastor Daniel, confessei isso como pecado e comecei a elogiar o Daniel Júnior. Eu falei, não, o diabo não vai ter meu coração. O diabo não pode ter o seu coração.
O diabo usa situações muito simples, irmãos, para você ficar bolado com as pessoas. Esqueceram de você. Os dias foram para o encontro. Não, fizeram um evento de comunhão. Foram embora da chácara e esqueceram um jovem lá. E alguém me ligou, o caseiro da chácara me ligou. Falou, o jovem fulano ficou na chácara. E você sabe, ele ficou para trás porque ele é prestativo. Porque antes de entrar no ônibus, ele falou assim, vamos ver se alguém esqueceu algo. E ele começou a entrar pelos quartos da chácara, examinar debaixo das camas. E olhar se alguém deixou os seus pertences. E esse jovem poderia ter ficado decepcionado, sim ou não, irmãos? Esse jovem poderia ter pensado assim, não me amam nessa igreja aqui, eu vou lá para Santo André, eu vou para a Bola de Neve, eu vou para a Assembleia de Deus. Mas eu louvo a Deus pela vida do Ariel, porque não pensou isso. Ele está lá do lado do Tito, está lá edificando, ele vai ser um líder potente aqui. E porque ele se posicionou dessa maneira, ele é digno de ser citado hoje aqui na palavra. Preste atenção. Você precisa tirar toda a semente de decepção do seu coração. O Senhor precisa de você alegre, meu filho. Pastor, para que eu vim nessa conferência? Preste atenção a essa palavra, por simples que possa parecer, é poderosa. Você veio a esse lugar para se alegrar. Você veio a esse lugar para jubilar. Você veio a esse lugar porque o Senhor está nos dizendo, vocês são fortes. Vocês são conquistadores, e tudo aquilo que vocês se unirem para fazer, vai sair bem sucedido, porque eu sou com vocês. Você veio a esse lugar para alegrar o teu coração. Preste atenção àquilo que Deus está falando conosco. Desde amanhã, o Senhor está falando assim conosco, filho, eu te amo. Irmãos, eu tenho uma filha de 1 ano e meio, os irmãos sabem. Eu vejo o pastor com a Chloe, com a Maria, e eu comecei a fazer isso. Eu pego a Aninha, olho nos olhos dela e falo assim, filho, papai te ama e Jesus também. 1 ano e meio. E ela olha e fala assim. Eu preciso, irmãos, dizer para você que o Senhor te trouxe a esse lugar para alegrar o teu coração. E a alegria precisa ser um remédio para você. Você precisa tirar do teu depósito tudo aquilo que não tem sido bom para você. Se você entrou nesse lugar sobrecarregado com algo, quero dizer para você que ao final da minha ministração, quero orar por você. Já é daqui a alguns minutos. E o Senhor vai lavar os nossos corações nessa hora. Eu preciso que você arranque do teu coração toda a decepção. Eu preciso que você se abra para isso. Eu quero te convidar a fazer isso. Porque importa ao diabo que você esteja decepcionado. Você vai se tornar a qualquer momento alguém desleal. Amém? Nós, na trajetória de Davi, eu vou rápido aqui, irmãos, presta atenção. Davi, eu não sei se vocês sabem, mas ele teve muitos filhos. E dentre os filhos dele, ele teve um rapaz chamado Absalão. Diga, Absalão. Preste atenção. Qual que é a história de Absalão? Absalão tinha uma irmã por parte de pai, Davi, e mãe. E essa irmã, como que ela se chamava? Vamos ver quem está bem de Bíblia aí. Tamar. Diga Tamar. Diga Tamar. Em algum momento, o meio-irmão de Davi, então, irmão só por parte de pai, filho de outra mãe. Vamos dizer que essa aqui é o filho da lei, né? Como diz o pastor Luiz hoje de manhã. Ele amou a Tamar. Irmãos, não convinha que isso acontecesse. Porque era meio-irmão, mas era irmão. E olha o que a palavra do Senhor diz em Levítico 20, 17. E quando um homem tomar a sua irmã, filha de seu pai ou filha da sua mãe, e vir a nudez dela, e ela a sua torpeza é. Portanto, serão extirpados aos olhos dos filhos do povo. Diga, extirpados. Descobriu a nudez da sua irmã, levará sobre si a iniquidade. Irmãos, Aminon amou a sua irmã Tamar, possuiu a sua irmã Tamar e violentou-a sexualmente. E possuiu a sua irmã na cama.
E Absalão ficou sabendo. E a Bíblia diz que por 2 anos ele não fez nada. Preste atenção. Absalão por 2 anos ele não fez nada. E ele ficou esperando que Davi, o seu pai, fizesse algo. E como eu li para os irmãos, na lei estava declarado que Davi deveria ser posicionado nessa questão. Irmãos, se nós seguirmos a palavra de Deus, está registrado lá em 2 Samuel 13. Nós vemos que Davi ele se angustiou. Davi ele ficou sabendo disso, ele rasgou suas vestes. Davi chorou. Davi lamentou. Davi entrou pela casa chutando a porta, dando bica no cachorro. Davi jogou uma pedra no passarinho. Davi cuspiu na cara da mulher. Mas ele não agiu com o filho. Ele acertou sim ou não, igreja? Diga não. Mas qual que é o problema? Preste atenção. É algo muito simples e todos nós sabemos. O problema é que nós somos testados na falha do nosso líder. Na falha do nosso líder. Esses dias eu cometi um erro besta lá na igreja de São Mateus. E eu loquei o prédio, porque eu falei, não, o prédio está aí. Eu loquei o prédio para um casamento. Loquei o prédio, esqueci da cela de juvenis que acontece no prédio. E aí eu vi os irmãos que estavam ali, todos foram testados na minha falha. Preste atenção, eu falhei. Davi falhou. O seu líder falha. O nosso pastor falha. Não ande com o pastor Dene com a expectativa de que ele é um vice-deus. É ele quem vai tocar a trombeta na hora que o anjo der. Não ache isso não, irmãos. Não acha que ele vai ser arrebatado primeiro. Ele é um homem. Pastor Dênio come arroz e feijão. Desculpa, não estou querendo desrespeitar, não, de maneira alguma. Nós somos homens. Dá uma olhada aí para os irmãos que estão ao seu lado aí. Tem algum anjo aí? Não. Não tem. Os irmãos perceberam? Irmãos, eu louvo a Deus que eu caminho com homens. Eu louvo a Deus porque eu caminho com homens. Eu vou dizer para os irmãos, às vezes os discípulos mais próximos são os discípulos com quem mais a gente falha. Os irmãos são mais preciosos para nós. Pastor, tem isso? Não estou dizendo que os irmãos de fato são mais importantes, mas gente que a gente tem mais tempo de caminhada. Gente com quem a gente tem liberdade de abrir o coração. Tem discípulos que têm a liberdade de conhecer o coração do líder. Tem isso sim ou não, irmãos? Você que é esse tal, talvez é esse com quem o líder mais erra, mais pisa na bola, mais te esquece. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? E aí a tentação do diabo é que você se decepcione. O que vem na sequência do decepção? Diga, o isolamento. O isolamento é a terceira etapa no caminho da deslealdade. Eu decepcionado, agora eu me isolo. E aqueles que se isolam, eles dizem assim, essa igreja em celas, ela faz muito mal para mim. Essa igreja está me estragando. É muita pressão. Se cura, meu irmão. Cresce. Deus está trabalhando conosco. O Senhor quer nos levar à maturidade. Não quer que nós sejamos fragilzinhos, não. Ai, pastor, mas eu sou assim. Você é assim, o Espírito Santo quer te mudar. O alvo é nós parecermos com Cristo. Irmãos, tem gente na igreja que o louvor do cara é aquela música da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim. Você sempre assim. Você que me ame assim. Preste atenção, isso não é suportável no nosso meio, não. Preste atenção. Amém, amados? Então aquele começa a isolar. Esses dias eu estou enfrentando um problema com alguém que tem se isolado. Esse alguém, obviamente, não veio para a conferência. Ele começa a isolar, fugir do povo. Os jovens começam a postar na internet. Bom é aqui onde eu estou agora, aquela foto na praia. Sim ou não? Não é assim?
Não, agora eu estou bem aqui, agora eu estou em paz. Eu conheci alguém, ele liderou cela, quando estava liderando cela, a esposa falava assim para mim, ele não está bem. Aí ele deixou a cela e desviou. Aí eu pergunto para a esposa, e agora, como ele está? Agora eu não sei. Quando ele estava liderando cela, ela sabia que ele não estava bem. Agora que ele foi para o mundo, ele está melhor? É isso que os irmãos estão querendo dizer? Nós não cremos que perdemos a salvação, mas presta atenção, não tem como cumprir o propósito de Deus lá no mundo. Talvez alguém que está me ouvindo aqui, preste atenção, porque essa palavra é com você mesmo. Eu vi alguém dizer assim, tem gente que sobe no palco e fala assim, olha, eu vou falar aqui, eu não preparei palavra para ninguém. Se o Senhor te atingir aí, foi Ele que quis fazer. Preste atenção, eu preparei uma palavra para supervisão Vinha Dínamos. Essa palavra é para você mesmo. Amém? Mas eu te amo, amém? Glória a Deus. Você não vire as costas para mim quando eu cruzar com você no corredor, não. Amém? Pare de se isolar. Talvez alguém no nosso meio deixou a liderança e agora ele foge. Foge do curso, da capacitação, foge da reunião, foge da conferência, foge do dia do culto da virada, foge da festa de multiplicação, foge. Adão fugiu também. Deus está falando com você, não? Sai da toca, meu irmão. Até Elias entrou na toca, viu? Eu não estou falando isso para te ofender, não. Elias é um grande homem de Deus. Ele vai ser uma das duas testemunhas lá no Apocalipse. Vai voltar para fazer coisas fantásticas ainda. Mas um dia ele foi lá para a toca. Eu também tive meus dias de toca. Você nunca teve, não, André Galina? Já teve seus dias de toca? Irmãos, preste atenção, momento único na conferência. Pastor André Galina. Já teve os dias de toca, irmão? Ninguém achava na Move. Já teve, pastor Dani Júnior? Eu cuidei de você nos dias da toca, viu, mano? Que contar, você teve. Pastor Dani não. Nunca teve os dias de toca. Decepção, diga decepção. Isolamento. Agora preste atenção. Aquele que se isola, agora ele não faz mais parte da edificação. Qual que é o próximo estágio? Diga crítica. Porque agora ele está olhando de fora. Então ele começa a olhar de fora. E ele começa, tá vendo? Por isso que eu parei de liderar. Porque se fizesse isso aí comigo, crítica. Tem alguém criticando algum líder aí? Não levante a mão nessa hora. Mas preste atenção, é com você que eu estou falando. Abandone isso. Você já está no estágio mais avançado. Amém? Eu te amo. Não estou me dizendo isso aqui porque eu odeio ninguém, não, irmãos. Eu estou me dizendo isso aqui porque é o seguinte. Eu não me vejo nisso. Mas pela graça de Deus, nós somos escolhidos para encher estádio. Amém? Muito fraco aqui. Pela graça de Deus, nós somos escolhidos para encher estádios. Preste atenção, alguém perguntou assim, por que reformaram tanto estádio na Copa, gastaram milhões, sabe por quê? Porque as igrejas de células vão dominar esses lugares. Vamos fazer grandes conferências nesses lugares. Hoje é aqui nesse ginásio, mas o Della Antônia nos espera. Não deu porque nós somos pequenos ainda, mas quem sabe ano que vem. Irmãos, nós vamos ter conferência aqui no Bruno Daniel. Ah, pastor de novo em Santo André, preste atenção, nós vamos ter conferência na Zona Leste, nós vamos ter conferência na Zona Oeste, nós vamos ter conferência na Zona Norte, nós vamos ter conferência na Zona Sul, nós vamos ter conferência em São Caetano do Sul, nós vamos ter conferência em São Bernardo, nós vamos ter conferência no Piauí, nós vamos ter conferência em todo lugar. Nós vamos ter um grande povo, e há muitos dos irmãos aqui que você sabe, você estará como eu, num patamar como esse, liberando a palavra e podendo falar para muitos que Jesus é tremendo, que Ele salva, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele faz sinais, que Ele é maravilhoso, que a presença dEle é poderosa, que estar no centro da sua vontade é algo glorioso, que a palavra dEle alimenta, que Ele de fato é maravilhoso, irmãos. Muitos dos irmãos que me ouvem. Amém? A crítica. E se nós olharmos para Absalão então começou a criticar o rei.
E a crítica ela avança para dissimulação. Diga dissimulação. Irmãos, nos anos 80, porque eu sou dessa época, eu cresci, existia um líquido que o pessoal vendia, e ele era gelado e fedido, e assemelhava a um remédio. Mas, na verdade, ele era um shampoo anti-caspa. Quem sabe o que é isso? Alguém falou, cadê? Fala mais forte. É o Denorex. Os irmãos lembram do Denorex? Parece, mas não é. O Denorex é o dissimulador. E o Absalão se tornou um Denorex. Preste atenção. Absalão começou, depois de 2 anos que ele se isolou e começou a criticar, ele começou a estar às portas do palácio. A minha palavra está avançando para o término aqui. Preste atenção, por favor. Ele começou a ficar à porta do palácio. Ele se tornou um grande dissimulador. E ali, quando as pessoas chegaram para consultar Davi, Absalão se tornou recepcionista de Davi. E quando o Absalão estava ali às portas, diz a palavra de Deus, que as pessoas se encurvavam diante de Absalão. Porque ele era um príncipe, é assim que se fazia mesmo. Para reconhecer que ele era filho do rei. E quando as pessoas abaixavam assim, ele pegava as pessoas, erguia as pessoas, beijava as mãos da pessoa, beijava a face das pessoas e começava a dizer assim, que é isso, irmãos? Todos nós somos ministros. Oh, vê lá. Você é ministro, eu também sou ministro. Aqui todo mundo pode ser usado por Deus. Não tem essa não. Eu não sou maior que você. Nosso pastor não é maior que você. Os irmãos percebem? É uma realidade. Mas ela está trazendo um engano lá dentro. Os irmãos estão entendendo? Começou a inventar história. E a Bíblia diz que com essas histórias que ele foi inventando, ele furtou o coração dos homens. Eu quero ler para os irmãos. Então Absalão lhe dizia, olha, os teus negócios são bons e retos, porém tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Sucedia também que quando se chegava a ele, para se inclinar diante dele, ele estendia a sua mão, pegava dele e o beijava. E dessa maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Como que age o dissimulador no nosso meio? O dissimulador é aquele que o seguinte, o pastor estabeleceu, a inscrição do encontro vai ser feita até meio-dia. Mas o irmão sempre chega com a inscrição dele 1h. Aí ele vai no responsável da inscrição. Preste atenção como o dissimulador age. Tudo bem, irmão, trouxe aqui, eu preciso muito levar essa pessoa aqui, porque ela está sedenta por Deus. Se ela não for no encontro, ela vai até morrer. Sabe que a gente ouve muito isso. Se ela não for no encontro, e só agora ela confirmou. Mas a palavra do pastor é que a inscrição era até meio-dia. Aí o dissimulador ele fala assim, em vez de defender o pastor, ele se posiciona da seguinte forma. Sabe, irmão, eu acho assim como você, que a gente poderia fazer essa inscrição, sabe? Mas sabe, o nosso pastor, como quem diz assim, nosso pastor não valoriza as almas. É, muito verdade. A gente está desafiando esses homens que estão à frente de igreja, todo mundo largar trabalho, vir com família, dar a vida, morrer por amor ao reino, mas ninguém ama ovelha. Os irmãos percebem como o dissimulador age? E assim esses irmãos começam a se tornar amigos. Irmãos, você sabe que todos os irmãos que são rebeldes, eles se ajuntam com pessoas que não concordam com eles. Mas eles se ajustam no ponto da discordância. Então vamos supor que eu tenho um impasse com o pastor Dênio. E o impasse é que eu não gosto que ele usa sapato preto. Mas o problema do Dênio Júnior com o pastor Dênio é que ele não gosta que o pastor Dênio toma Herbalife. Preste atenção. Eu não concordo com o... E o Dênio Júnior não concorda com o Herbalife. E aí nós dois começamos a confabular as nossas ideias. E nos juntamos contra o líder. Mas nós não temos ponto de interesse comum. Nós temos ponto de discordância.
E formamos uma grande força para destruir aquilo que Deus está fazendo. Irmãos, todo rebelde é assim. Preste atenção que eu estou dizendo para os irmãos aqui. Eu comecei isso aqui dizendo para os irmãos que nós entramos pelo caminho da deslealdade sem querer. Diga, eu entro pelo caminho da deslealdade sem querer. Preste atenção que eu fiz questão de anotar algumas frases dos desleais. Eu, pessoalmente, não penso assim, mas o pastor determinou assim. Esse aqui é com relação à questão da inscrição do encontro. Só aqui na igreja por causa... a pessoa diz assim, ó. Só estou aqui na igreja por causa de você. Só você tem revelação. Só você realmente pratica o que prega. Eu lembro lá de uma época lá em Santo André que estávamos lá, a equipe, o pastor Dênio Júnior, Gustavo Paiva, Diego Terrani e eu. Aí uma vez um discípulo falou assim, só você tem revelação aqui. Só você tem um coração. Glória a Deus pela sua vida. Irmãos, eu cheguei em casa me sentindo sujo. Vocês, só eu? Estou certo? Como assim? Tem alguma coisa errada. E eu voltei naquele irmão e falei, irmãos, me desculpe. Se você pensa assim, você saia, porque agora eu concordo com eles naquilo que eu discordava. Ou existe unidade ou não. Os irmãos entenderam? Talvez você pense assim, pastor, nós temos que concordar em todas as coisas. Eu não anotei aqui de quem é essa frase, mas olha o que esse homem de Deus diz. Ele fala assim, ó. Pensar de maneira diferente na fase de projeto é saudável e bom. Pensar de maneira diferente depois que a rota foi traçada é ser desleal. Nós temos direito de discordar até o momento das definições. Ah, pastor, vai começar 8 horas da manhã a conferência? Eu não concordo. Eu não concordo até o momento que foi batido o martelo. Bateu o martelo, é 8 horas da manhã. Minha palavra é muito prática. Os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu quero repetir, por que eu estou pregando isso nessa tarde? Estou pregando isso porque nós vamos ser um rebanho de milhares. E preste atenção, eu não quero que o Senhor possa nos ter como apóstolos lá daqui a uns anos. Apóstolos de igreja, nós mandamos vários irmãos com quem nós não temos mais aliança. Um discorda, abriu uma igreja. Outro discorda, abriu outra igreja. O outro discorda e abriu outra igreja. Irmãos, o Senhor nos chamou para sermos um rebanho grande. Nós estamos aqui declarando que em 2017 nós vamos ser 100 igrejas. Estamos aqui declarando que em 2020 vão ser 300. Eu quero dizer para os irmãos, eu não concordava no meu coração com esse alvo, não. Não achava que nós éramos capazes, até descobrir que nós não precisamos ser capazes, irmãos. Que a questão é que o Senhor nos escolheu para isso. Poucos, aleluia, pô. Mas o Senhor vai convencer você até o final dessa reunião hoje, amém? O Senhor nos escolheu para isso. Por quê, pastor? Justamente porque não somos. E se nos tornarmos, então o nome de Jesus vai poder ser glorificado em nós. Eu vou falar, bando de gente desorganizada, quem sabe vão dizer isso a nosso respeito. Me perguntaram hoje, qual que é o critério para abrir igreja? Eu não soube responder não, irmãos. Mas agora eu já sei. Preste atenção na resposta. O critério para abrir igreja é ouvir da parte do Senhor. Vê se alguém está querendo um projeto elaborado, mapa do Brasil, nós precisamos ter em todas as capitais. Como nós vamos fazer agora com Sergipe? Agora precisamos ter em tal cidade. Quem vamos enviar para isso? Não é isso que o Senhor decidiu fazer no nosso meio. Aqui no nosso meio eu quero dizer para os irmãos como as coisas vão suceder. O Espírito do Senhor vai soprar e de repente nós vamos estar lá. É assim que Ele vai agir. Amém? Amém? Olha, agora que a fulana assumiu a rede, nossa, está muito melhor. A Beltrana não nos dava suporte, não ficava perto de nós. Fases de alguém que está no caminho da deslealdade. Irmão, você não acha que muitas vezes estão saindo tantas pessoas da igreja? Eu acho isso. Como você vê isso? Irmão, você não acha que a nossa igreja não tem tanta unção como no começo? Pastor Márcio era tão ungido lá no quintal do irmão Ademício.
que está acontecendo conosco? Será que ele parou de orar? É o dissimulador. Está no caminho da deslealdade, tentando ganhar o seu coração. O desleal, ele enfrenta o líder. Eu falei que Joabe enfrentou. Ele vem dizer ao líder assim: pastor, ouvi alguém dizendo isso e aquilo. Aí você pergunta para ele: alguém quem, irmão? Ele fala: não, pastor, a pessoa não me deu autorização para falar o nome dela. E sabe por que a pessoa está falando isso? Ela não sabe que ela está sendo usada pelo diabo. Você não sabe quando está fazendo isso usado pelo diabo. Agora, irmãos, ninguém que jamais chegou em mim e falou assim: pastor, as pessoas estão dizendo que você está errando nisso. Eu não tenho graça para consertar de um dia para o outro. Se eu estou errando, não estou errando porque eu quero. Eu estou errando porque eu não sei fazer de outra maneira. Aí aquela pessoa traz isso para mim. Eu quero dizer para você, líder, que ouve isso do seu rebanho. Sabe o que o diabo está fazendo? Ele está querendo dizer assim: você não presta para nada. Ele está querendo roubar a sua alegria. Não aceite mais essa palavra a partir de hoje. Irmãos, estão dizendo isso e aquilo. Me traz essas pessoas aqui, nós vamos... Não, pastor, estou representando. Não, irmãos. Aqui ninguém representa ninguém. Até o véu rasgou para a gente poder ter acesso livre. Está querendo ser um sumo sacerdote do Novo Testamento? Traz o povo aí. Não, mas todo mundo está dizendo. Esses dias assim falaram para minha esposa: não, essa desorganização, será que é porque a igreja é nova? Aí a Sueli chegou lá toda cabisbaixa em casa, arrastando a mão lá no chão, irmãos. Mas é uma arma do diabo para entristecê-la. Importa o diabo que você esteja triste. Você triste não tem gasto para nada. Triste você não presta para nada. Os irmãos acabaram de ser ordenados. Nós ouvimos isso. Quero falar para todo mundo hoje. Preste atenção. Você precisa andar alegre com Deus. Tudo que o diabo quer dizer para você é que você não serve. Agora ouça a voz do Espírito. O Espírito Santo confirma: você não serve, por isso eu te escolhi. Que a palavra do Senhor diz que Ele escolhe aqueles que não são mesmo. Eu sou um dos improváveis. Eu era gordinho, baixinho, testudo. Tímido de dar dó. E às vezes ainda sou. Fui buscar o pastor Aloísio no hotel. Estou terminando aqui, pastor. O pastor está inclinando e falou assim: essa hora já deu. Conheço ele. Fui buscar o pastor Aloísio no hotel, irmãos. Não soube falar nada com o homem. Não falei nada. Ô, pastor, e aí, fez boa viagem? Sim. Chegou agora à tarde? Chegamos. Chegamos com quem? Não, eu e o pastor Dene. Pastor Dene também estava em Goiânia? Olha a pergunta. Pastor Dene voltou, que eu sei, no domingo. Olha a pergunta. Não sabia o que trocar ideia com o homem. Eu ouvi gente falar: af, mas eu estou aqui, você está aí me ouvindo. O Senhor nos escolheu, preste atenção, nós estamos aqui por eleição. Preste atenção. Glória a Deus. Diga: independência, decepção, isolamento, crítica, dissimulação, rebelião às claras. Agora, eu disse para os irmãos no começo que quem se tornou rebelde não é porque quis. E eu quero te provar. Olha o que diz a palavra do Senhor em 2 Samuel 15, verso 11. Preste atenção, nem precisa abrir não, só ouça. De Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados. Quantos homens? Porém, iam na sua, preste atenção na palavra, simplicidade. Porque nada sabiam daquele negócio. É assim que está aqui. De Jerusalém foram com Absalão 200 homens, que tinham sido convidados, mas iam na sua, diga, iam na sua. Quero ouvir mais forte, irmãos, é para marcar o seu coração com isso. Iam na sua. O que eles estavam fazendo?
rebelião contra o rei. Iam na sua... Eles não queriam ser rebeldes. Só caíram no conto do diabo. Preste atenção em nós. Não se julgue maduro demais para esse apelo. Todos nós estamos suscetíveis a sermos desleais. Eu, inclusive, que estou pregando isso. Talvez o Senhor tenha me escolhido porque Ele esteja tratando isso na minha vida. Talvez o Senhor tenha me escolhido porque Ele queria falar isso comigo primeiro. Preste atenção, todos nós. Mas hoje eu queria que nós tomássemos uma decisão. Se eu ver o menor rascunho de deslealdade no meu coração, eu vou me arrepender, eu vou no meu líder, eu vou confessar e eu vou me abrir para ser tratado. Ser tratado é assim, irmãos. Tem gente que confessa e não quer mais tocar no assunto. O irmão vai lá, pastor, eu estou masturbando. Aí você sabe, quando você contou isso para o pastor, daqui a um mês o pastor volta. E aí, irmão, esse mês como é que foi? E é constrangedor, sim ou não, responder essa pergunta? Mas vai parar como? Diga assim, se abrindo para ser tratado. Quantos irmãos entenderam essa palavra? Eu queria convidar aqui a banda a subir e eu quero orar pelos irmãos. Orar comigo. Nós vamos nos tornar uma grande igreja. Talvez hoje nós estamos vendo igrejas pequenas sendo plantadas, irmãos. Eles são rascunho do que Deus quer. Nós vamos ser igrejas poderosas. Nós seremos igrejas grandes. A banda já vai subir aqui. Preste atenção. Nós estivemos lá em Goiânia, os irmãos que estiveram em Goiânia participaram lá. Eu levei um discípulo e nós fomos para as inaugurações dos prédios da Videira naquele lugar. A Videira, lá em Goiânia, tem 20 mil membros. Mais 20 mil crianças. Talvez nós olhamos hoje, preste atenção, os irmãos ministrando, o pastor Luiz, o pastor Marcelo, mas sabe algo que me chama a atenção? Eles foram adolescentes sonhadores. E eles disseram, ouvi o pastor Marcelo contando, eu e o Aloísio, nós dizíamos, nós vamos ter um rebanho de 50 mil nessa cidade. Por que estão quase chegando? 20 mais 20 é 40. Porque eles perseveraram. E porque eles encontraram homens dignos de confiança no caminho. Homens para os quais eles puderam passar a visão. Homens leais o suficiente que eles puderam dar um cajado pesado. Escute aqui. Eu estou dizendo publicamente. Eu estou com o pastor Dênio até que eu morra. Até que eu morra. Essa é a aliança que eu tenho contigo. Eu não vou deixar que essa palavra caia no chão. Deus me trouxe para a igreja, o Senhor é minha testemunha que eu queria morrer em Santo André. Comprei uma casa lá do lado. Me casei naquele lugar, sou grato a Deus porque Ele fez a minha vida ali. Agora estou em outro canto porque Ele me colocou ali. Mas preste atenção, estou para o que der e vier, minha vida está na mão dEle. Pastor, essa lealdade não deveria ser a Deus? Sim, é a Deus, mas é o homem que o Senhor escolheu me dar como líder. Não quero o teu trono, não quero o seu lugar. E eu sou tão edificado estando aqui falando, como está aí ouvindo o Senhor. Gosto da correria, do 7 aleluia, gosto do Senhor passando da hora. Te amo. É assim que nós vamos edificar, irmãos. Olha lá, o Daniel também está falando aqui, também está dentro desse grupo, pastor. Vamos ficar de pé? Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. O Espírito do Senhor está procurando homens dignos de confiança. Aleluia. O Espírito do Senhor está procurando homens leais. É homens que se decidem. Eu não vou falar mal, eu não vou dissimular. Se eu não concordar, eles vão saber. Eu vou falar direto para o líder. Se eu tiver a oportunidade de falar em equipe, nós vamos rachar o pau. Mas depois da decisão tomada, às vezes o desleal se cala. Ele não se deixa conhecer. Não, pastor, se eu falar, na reunião pode falar, irmão. Racha o pau, racha o coco. Na reunião pode. Você não tem direito de levar a sua opinião para casa. Fale na reunião. Estabelecido, nós somos um.
Nós só enchemos aqui porque nós somos lá uma equipe. Mais ou menos de 18, 19 irmãos se reúnem lá todo sábado. Nós vamos fazer essa conferência acontecer. E aí os irmãos trouxeram de Barueri, os irmãos trouxeram aí de Lausanne. Eu vi na reunião alguém falando assim, quantos vão trazer? Eu vou trazer X%, X%, X%. Eu vou trazer 100% da minha igreja. Eu fiz 106 inscrições. Nós temos 106 Dínamo São Mateus aqui dentro. Porque eu sou leal. Eu vou pagar um preço com isso? Vou. Eu disse para minha esposa assim, juvenis vão. Juvenis, como que o juvenis vai pagar a pulseira? Eu não sabia, mas tem um irmão que procurou o Denis Júnior. E ele falou assim, olha, eu preciso de juvenis para custeá-los. São os juvenis. Eles têm aí. Se você não tiver, o Senhor vai ter por você. Mas ele está procurando. Quem se soma hoje para um projeto? Será que nós vamos edificar de verdade essas 100 igrejas? Eu não, pastor, Deus não me chamou para isso. O Senhor não está procurando essa resposta. Ele só está dizendo assim, eu posso contar com você? Posso contar para orar? Posso contar para jejuar? Posso contar com você para evangelizar o teu círculo íntimo de relacionamento? Posso contar com você para arrastar alguém para a cela? Posso contar com você em morder a sua língua e não falar contra o seu líder? Posso contar com você? Será que o Senhor pode achar homens dignos de confiança nesse lugar, nessa noite? Eles serão o segredo dessas 300 igrejas plantadas. Feche os seus olhos. Aleluia. Feche os seus olhos, vamos adorar a Deus.